Olá, boa tarde. Estamos aqui de volta com o nosso Pode Falar. E hoje a gente tem uma convidada mais do que especial, com um tema super polêmico e que eu vou deixar ela mesma se apresentar. A gente está aqui hoje com a Laurinha, Laura Cândido. Seja muito bem-vinda. Espero que você possa entregar tudo aí na nossa mesa, né? Falar um pouquinho também sobre você. E conta um pouquinho aí, quem é a Laura? Olá, meu povo, muito boa tarde. Eu me chamo Laura Cândido, eu sou a polêmica feiticeira que largou a carreira jurídica para trabalhar com a espiritualidade. Ai, que legal. Já tem muito tempo, Laura, que você 4 trabalha com anos isso? já. Trabalha? E Nessa como que foi carreira. esse insight que você teve, assim, de largar o direito? Você já estava há algum tempo? Já trabalhava em escritório, já estava há uns 2 anos. É porque eu sempre tentei levar os dois, né? Mas é o que eu sempre falo, gente, quem tem missão espiritual não tem muito pra onde fugir. E aí, Exatamente. No início, eu tentava fugir um pouquinho, mas eu sempre era cobrada de que eu tinha que assumir essa missão. E aí eu tentava levar os dois, mas chegou uma hora que eu tomei o famoso ultimato. E como você fala que era cobrada, você começou com a sua religião muito novinha? Como que foi essa introdução? Então, muitas pessoas que me conhecem hoje acabam achando que eu nasci na religião, né? Mas, pro que muitos não sabem, eu fui criada dentro do cristianismo, da igreja evangélica. Minha família toda era cristã e eu fui a ovelha negra da família. Meu Deus, caramba. Eu fui a primeira pessoa que, assim, sair da religião, foi um bafafá na família. Muito preconceito? Muito preconceito. Meu pai era o tipo de pessoa que ele não aceitava. E, assim, eu não podia acender um incenso em casa. E aí, depois que eu saí, minha mãe foi comigo. Aí, a minha irmã gêmea também foi. Aí, eu fui a primeira que saiu. Eu saí com 18 anos. Caramba. E eu estou com 25. Mas, assim, foi algum despertar que você teve? Sim, eu nunca, assim, eu sempre gostei muito, né, das coisas da igreja e tal. Mas sabe quando você não sente que o seu lugar não é ali? E eu era uma cristã muito contestadora. O pastor falava, eu queria saber mais o porquê daquilo ali. E aí, aos olhos da maioria das igrejas, isso não é muito legal, né? Ver uma mulher contestando. Ainda mais que era uma igreja tradicional, batista. E aí eu falei, cara, saí de uma pra uma mais moderna. Eu falei, mano, não é pra mim. Aí comecei a pesquisar sobre outras religiões. Aí teve uma época que eu achei que eu era ateia, que eu não acreditava em nada. Aí comecei a estudar sobre bruxaria wicca, fui me interessando. Aí tive uma ex-sogra que era espírita kardecista, ela me levou no centro dela e falei, esse negócio de conversar com o espírito eu gosto um pouquinho. E aí fui seguindo, aí conheci a Umbanda, entrei pra Umbanda. Fiquei, acho que foram 5 anos na Umbanda. Até que eu descobri que meu caminho era o candomblé. Caramba. E fui pro candomblé. E a sua espiritualidade, ela já te influenciou de alguma forma dentro do que você fazia, dentro do direito? Sempre. Já teve alguma intuição, alguma coisa assim, em alguma relação processual? Eu nunca vou esquecer o dia que eu fui cuidar de um caso, quando eu trabalhava na Defensoria Pública. E era de um menor infrator, né? Eu trabalhava com vara da infância, juventude e idoso e com a vara de violência doméstica também. Uhum. E aí, cara, chegou um menor infrator para eu atender, mas também chegou uma vítima de violência doméstica. E aí ficou naquela quem vai atender. Peguei a vítima. Paula, a mulher chegou com 2 fichários dessa grossura, assim, com várias provas. Mas sabe quando a tua energia bate, tu fala assim, cara, essa mulher tá mentindo? E assim, dentro de uma sessão onde você defende vítimas, Sim. É muito complicado você ter esse sentimento enquanto mulher, sabe? Uhum. E aí, quando ela foi me relatando, eu fui lá fazendo a petição dela e fui vendo as provas, eu falei assim, cara, essa mulher tá mentindo, ela vai querer ferrar esse cara. E eu saí da minha mesa, fui conversar com o defensor e falei com ele, Laura, eu também acho que ela tá mentindo, mas o seu dever é defendê-la, então senta lá, faz o seu trabalho e deixa que o juiz vai decidir. E era um pedido de prisão pro cara que ela disse que tinha mexido com a filha dela. Nossa! E o cara era militar, tinha arma, então assim, era uma consequência muito grande se a prisão fosse deferida. Uhum. E aí acabou que a prisão foi deferida, e depois que a prisão foi deferida, ela voltou 2 semanas lá, após a prisão deferida, pedindo pra gente soltar o cara e contando a verdade, falando que ela tinha feito de cabeça quente, que ela tava indo pro Rio Grande do Sul, e que ela queria que ele seguisse a vida dele bem. Eu falei, cara, mas não é assim que funciona, sabe? Conseguiu prender, soltar. E aí ali eu falei, cara, tem alguma coisa que sempre me dá um tino ali, que fala, olha, essa pessoa tá mentindo. Essa pessoa tá falando a verdade. E isso começou lá com o trabalho jurídico mesmo. E aí, quando eu fui pro trabalho espiritual, amor, sentou na minha mesa, tá mentindo pra mim, eu já sei. Caramba, nossa. E assim, você
ocupando você como advogada criminalista, né? E você trabalha atualmente como taróloga também. Cartomante, feiticeira. Qual é o seu maior serviço? O que você trabalha mais, assim, em relação... Hoje eu trabalho somente com a espiritualidade. Nossa! O direito, largou o ele direito já... de vez. Total. Já tem uns 3 anos que eu abandonei completamente a carreira jurídica. Não é porque eu não goste, eu amo. Amo a minha profissão, amo a minha formação, tenho muito orgulho. Mas foi algo que foi exigido de mim pela minha própria entidade, pela minha pombagira. Eu tive muito medo e, assim, julgamentos, né? Com Nossa, certeza. você se formou nova, estudou esse tempo todo, você vai largar tudo pra jogar cartas. Não, porque eu ia falar que é uma profissão de destaque, né? Porque até no meio jurídico, quase ninguém tem coragem de ser um advogado criminalista. E você já tinha consolidado isso e fez toda essa transição para a parte da espiritualidade. Em relação ao retorno financeiro, como que foi isso? Assim, no início eu tive muito medo, porque, do contrário do que muita gente acha, apesar do direito ser uma profissão muito respeitada na sociedade, as pessoas veem de uma forma muito positiva. Eu trabalhava em escritório, eu ganhava R$135 por semana. Caramba! Então, assim, a gente começa do zero, sem padrinhos, sem nome. A gente tem que começar muito lá do baixo mesmo. Uhum. Eu falei, mas cara, pô, se no direito eu tô ganhando só isso, se eu largar pra viver das cartas, eu tô fodida, entendeu? Só que aí, quando eu comecei a atender, gente, eu comecei a atender no chão. Não tinha mesa, não tinha dinheiro pra comprar uma toalha. Comecei com esse baralhozinho aqui que me custou R$10 Caramba, na época. tem ele até hoje. Ele é meu fiel escudeiro. Isso aqui só me traz polêmica. E assim, quando eu comecei, a minha entidade me prometeu que eu alcançaria lugares que eu sempre fui muito ambiciosa. Eu falava, mas mesmo eu sendo ambiciosa, eu falava, cara, vou sem medo, porque você tá dizendo, mas... Tem que confiar. Mas, poxa, você tá largando uma profissão e todo mundo contra, né? Quando a gente fala sobre uma pessoa que é cartomante feiticeira, todo mundo automaticamente ou imagina uma pessoa muito velha, e ninguém vai imaginar uma pessoa que teve sucesso na vida, conquistou coisas boas, trabalhando com carta e com feitiço. E quem tem essa vida boa, com luxo, e trabalha com isso, as pessoas automaticamente acham que é de uma forma que não é honesta. Então, aqueles famosos marmoteiros, que trabalham enganando as pessoas. Então, até a gente que é da religião acaba tendo o mesmo preconceito, sabe? Sim. E aí, quando eu comecei, assim, comecei aos poucos, fui crescendo. Aí, cobrava muito baratinho, cobrava R$2,50 por uma pergunta no início. E as coisas foram fluindo mais, como eu te falei. Eu levava o direito e levava a espiritualidade junto. Tentava, né, levar os dois ali. E aí, quando eu tomei o ultimato, eu falei, cara, vou ter que abandonar. Perdi quase tudo para poder realmente seguir a minha missão. Seguir. Em 3 meses, a pessoa que não tinha dinheiro para pagar um Uber, eu comprei meu apartamento. Nossa, em 3 meses? Em 3 meses. E qual foi, assim, o seu primeiro produto que realmente te deu um retorno legal? Eu tive uma cliente que veio buscar um atendimento comigo por indicação do meu pai, era do trabalho dele. E ela estava numa situação que eu não posso falar muito aberta aqui, senão as pessoas vão identificar. Mas que ela precisava resolver um caso específico da vida amorosa dela. E eu faço feitiço porque é algo exigido de mim. Porque no início eu não queria fazer. E aí ela precisava muito fazer. Eu falei, cara, vou ter que começar a fazer pra fora. E aí foi meu primeiro trabalho, que eu cobrei R$2.000. Eu falei, gente, vou ter que cobrar esse valor, mas será que ela vai pagar aquela insegurança, sabe? Sim, de dar o valor, né? De dar o valor, dei. Ela falou assim, me passa o Pix que eu vou te mandar agora. Caramba. Aí depois daquele dia, Deus deu asa à cobra, minha filha. E ela conseguiu? Eu falei, conseguiu, claro. Tá casada hoje. Sério? Sério, tá casadinha. E aí você começou a divulgar esse serviço nas suas redes sociais? Comecei a divulgar. E eu trabalho com uma rede social que muita gente não se liga em trabalhar. Qual rede social? O falecido Twitter, Rede X. É mesmo? Sério. É porque lá é uma rede social que o meu público-alvo para consumir os meus serviços enquanto cartomante feiticeira, eles gostam muito. Porque é uma rede social que a pessoa pode ser anônima, pode usar um perfil fake, e lá as pessoas conseguem se esconder. E, gente, mais de 90% dos meus clientes são cristãos, tá? Caramba! Então, são pessoas que no Instagram, no TikTok, em redes sociais que precisa se mostrar, elas não vão acompanhar um perfil que oferece esses serviços. E aí, quando eu comecei lá no Twitter, eu postava as previsões, fazia o Space, que é um podcast ao vivo ali, que as pessoas entravam, faziam as perguntas, e comecei a divulgar, e fui crescendo lá. Nossa! E aí, hoje eu tenho mais de 4.000 seguidores lá na Rede X. Hoje você também é mentora de tarólogas, Sim. né?
Conta aí, como que foi esse seu início para começar a passar o conhecimento para outras profissionais que também são da área? Comecei com clientes minhas que eu via que tinham que seguir o caminho espiritual como eu e começaram a me pedir minha ajuda. Nossa, e a sua primeira mentoria, como que foi? Como que funcionou? Alguém te procurou? Sim, foi uma cliente minha que eu tinha falado que ela precisava dar o pontapé e precisava se cuidar e seguir como cartomante também. Ela estava passando por um momento muito difícil na vida dela. E aí, depois de um tempo, ela me procurou e perguntou: Laura, quando que você vai começar a ensinar? E eu já estava recebendo mensagens no meu Instagram: quando que você vai abrir um curso de baralho? Quando você vai começar a ensinar? Eu falei: cara, hoje eu não consigo gravar um curso. E aí eu cheguei a conversar com a minha mentora, ela falou assim, dá mentoria, vai ensinando ali na modalidade de mentoria que você vai conseguir passar o seu conhecimento. Uhum. E aí eu entrei em contato com essa menina, ela topou, a gente começou, só que ela tinha muita insegurança de mostrar a imagem dela por preconceito da própria família, né? Sim. Porque hoje minha família me apoia em tudo, mas não é a maioria da realidade das meninas, né? E aí eu comecei a ajudar, a incentivar, levei ela pra Rede X e hoje ela também tá grandona lá. Ah, é legal. O seu carro forte hoje é a mentoria ou São os feitiços. Ah, eu entendi. São pra os mim era a feitiços. mentoria. A mentoria Legal. a gente ainda tá ali trabalhando, mas o povo me procura muito pra feitiço. O povo adora fazer uma macumba, meu filho. Me conta um pouquinho, né? Hoje, eu acredito que ainda tem um pouco de preconceito em relação a profissionais que jogam baralho e tudo mais. Porque você mesma falou, né? Que Sim. tem gente que acha que é golpe, a pessoa não sabe. Me fala assim, na sua visão, o que é a cartomancia mesmo? Que o pessoal joga limpo? Como que ela pode ajudar outras pessoas? Então, a cartomancia nada mais é de que um oráculo, uma arte, que a gente pode utilizar tanto esse baralho aqui, até aquele baralho de jogo que os velhinhos ficam jogando no boteco. Uhum. Tem pessoas que também jogam com aquilo ali. E vai desde o baralho cigano, baralho de pombagira, tarô, enfim. E é um oráculo que ele é capaz de trazer para você muitas respostas e direcionamentos, sabe? As pessoas, elas têm uma visão muito negativa de que, cartomante só prevê tragédia. Cartomante, ele só engana as pessoas, ele fala coisas gerais ali e te engambela e te engana. E não é bem por aí. Até porque quando a gente utiliza isso aqui para poder orientar uma vida, a gente conecta a energia da pessoa para trazer uma resposta. Inclusive, esse baralho, ele não tem ligação com espiritualidade. É energia. É diferente de outros oráculos de religião, como Búzios, essas coisas assim. Então, a cartomancia, ela é um direcionador de vidas. Entendi. Mas já aconteceu de você estar jogando e ouvir alguma coisa? Já? Muitas vezes. Né? Já aconteceu da pessoa que está consultando ali com você também já ouvir? Já aconteceu alguma coisa assim, meio sobrenatural no espaço? Vai ficar morrendo de medo. Muitas vezes, assim, diferente de algumas pessoas, porque não é obrigatório, é importante deixar isso claro. Eu trabalho com uma entidade que me acompanha. Então, não é sempre também, né? Porque ela tem mais o que fazer. Mas, de vez em quando, ela sopra o negócio ali no ouvido. E no início eu estranhava muito, Paula. Porque a gente acha que tá ficando maluca, né? Porque, poxa, a gente joga lá para um cliente, aí caiu, fez uma pergunta X. Aí caiu umas cartas, e na hora de você falar, você fala assim, não, fala isso. Aí tu fica, caralho, mas isso não tem nada a ver com o que tá aqui na mesa. E você fala, aí você fala e o cliente fala, cara, como que você sabe disso? Aí você começa a entender que, cara, aquilo ali é o que tá te acompanhando. E para algumas pessoas pode ser até a própria intuição, sabe? Mas já aconteceu de, enfim, entrar em um espírito não muito legal, porque a energia do cliente tava meio cagada. Já aconteceu do cliente se arrepiar completamente, falar assim, você carrega pombagira X, né? E, tipo assim, o cliente não sabia. E falar assim, porque ela tá aqui falando comigo. Eu ficar, caralho, cara. Gente, isso é real. Porque antes da gente começar, na hora que ela sentou aqui, eu fiquei toda arrepiada, não é? Sinistro, sinistro. Mas assim, a gente também sabe, né, que hoje você como mentor, provavelmente o seu público maior são mulheres. Sim. Né? O tarô, as cartas, ela consegue trazer numa consulta, né, um livramento ou conseguir até empoderar mesmo em algum momento, né, a pessoa que está fragilizada ali, num momento fragilizado, tipo, levantar ela? Com certeza. Já aconteceu com você? Já. Inclusive, eu saí da maior mentira da minha vida com isso aqui. É mesmo? Relacionamento? Sim, eu tava noiva de um rapaz com um casamento marcado, o relacionamento era tranquilíssimo. E aí, um belo dia, eu sempre deixei claro, dona Sete, se tiver alguma coisa aí, porque ele morava fora do país,
E eu ia morar junto com ele depois do casamento, né? Então ia mexer na minha vida por completo. E eu falei, dona Sete, ó, se tiver alguma coisa em oculta aí, a senhora me mostra, que eu confio na senhora e vambora. E aí a gente tava organizando a questão dos convites do casamento. E ele falando comigo por videochamada, até porque ele tava na Suíça, ele fez assim, ué, cadê a aliança? Aí eu perguntei pra ele, onde tá a sua aliança? Ele falou assim, tá lá na carteira do carro, porque eu tava largando meu dedo e tal. Aí eu fingi que acreditei, quando desligou a chamada, eu vim pro meu baralho. Aí eu falei, ó, pedi o sinal e o sinal veio, então eu quero saber por que que o fulano tava sem aliança. Quando eu joguei, minha filha, caiu lá. Que tinha uma outra mulher, uma relação com muitas mentiras que eu não tava percebendo. Aí, meu amor, comecei a jogar, até procurar mais algumas respostas. E aí eu descobri que eu tava ali, eu achei que eu tava sendo corna. Uhum. Tirei o lado cartomante pro lado da advogada, né? Investigar. Uhum. Comecei a procurar e descobri que meu noivo era casado com outra mulher. Gente, caramba. Mas você só trabalha com as cartas ou tem outros tipos de trabalhos que você... Não, eu trabalho com as cartas, eu também faço feitiços. E conta um pouquinho, como que funciona essa questão dos feitiços? É muito doido, né? Quando a gente fala assim, tem uma bruxa na minha frente. Assim, no início, é porque eu quero deixar claro, né? Todas as mulheres têm poder de fazer feitiços, gente. Sim. As mulheres, elas têm um poder pessoal que elas não têm noção. A diferença, eu gosto de dizer, toda mulher é bruxa. Uhum. A diferença é que algumas não desenvolveram esse lado delas, Sim. Entende? Então, você, Paula, Laura, eu quero trazer mais prosperidade para o meu negócio, eu quero trazer mais clientes. Cara, existem elementos que você manipula para que isso aconteça. Sim. Então, magia, feitiçaria, nada mais é do que a junção de elementos com fundamentos específicos para algo, a fé da pessoa e tudo acontece. Entendi. O que você acha em relação às simpatias? Você acha que realmente funciona? Depende da simpatia, gente. Não fica assim com essas simpatias de TikTok, de internet, não. Pelo amor de Deus, tem muita merda por lá. Agora tá na moda, né? Todo mundo faz um videozinho de simpatia, não, gente, coloca lá pra tem umas engajar. coisas sem pé nem cabeça, cara. Já chegou muita cliente pra mim, exatamente assim. Laura, eu jogo lá, eu falo, cara, você fez alguma merda aqui. Você fez magia sozinha? Eu fiz. Depois você vai continuar. Eu vou te contar uma história que aconteceu comigo. Não tem muito tempo, não. Acho que foi ano passado. Eu vi na internet, eu tava no Instagram passando, e eu vi lá que eu tinha brigado com um boyzinho aí que eu tava saindo. E aí falou que eu precisava escrever o nome dele no pé, bater no pé 3 vezes, falar alguma frase, alguma que eu não me lembro direito, bater com o pé 3 vezes no chão, que ele ia voltar, ia me procurar, ia mandar mensagem. E aí eu, fui lá, falei, vou tentar fazer. Só que, na verdade, quando me veio a cabeça ele, me veio a cabeça mais 2. Aí, o que eu fiz? Fui lá. Vida agitada, né? Vida agitada, né? A pessoa aqui, né? Movimentada. Falei, vou botar o nome dos 3 mesmo no pé. E fui lá, botei o nome dos 3 no pé. E você goza mais clientes, cara. Botei, bati. Isso foi de manhã cedo. Quando chegou na parte da tarde, eu fui descer a escada do meu apartamento pra ir no mercado, alguma coisa assim. E o que acontece? Eu saí rolando a escada todinha. E o que eu torci? O pé que você escreveu. O pé. Na parte da tarde, torci o pé. E vai eu pro hospital, né? Com 3 nomes escritos. Com 3 nomes. E assim, eu não associei que ainda tava com o nome escrito no pé. Quando eu chego pra bater o raio-x, o rapaz bota teu pé aqui em cima do... Cara, eu fui lá, botei o pé em cima, ele... O que é isso aqui? Até você explicar. Moço, peraí, calma. Mas aconteceu mesmo assim, de uma forma negativa. Tanto que até hoje meu pé é ruim. Pode ter sido alguma influência, alguma coisa assim? Com certeza. É porque, assim, a pessoa, pra ela praticar magia, ela tem que ter todo um preparo. É muita responsabilidade. Muita gente bota muito terror em cima da prática de magia. Uhum. Não é esse terror todo que muita gente bota. Porém, tem que ter alguns cuidados. E quando você sai fazendo uma coisa sem nenhum fundamento, sem nenhum preparo, sem nenhuma intenção, cara, qualquer energia que tá ali à volta pode receber aquilo ali que você tá pedindo. Entendi. Desde um espírito que até pode trazer o que você quer, mas aí a consequência vai ser um pouquinho pesada, ou até um espírito zombeteiro, que tá querendo te zoar ali. Escreveu, vamos lá, otária, vai cair da escada agora. Entendi. Então, a gente precisa ter um cuidado pra poder praticar magia. E na internet, cara... Já chegou caso de clientes que, Laura, eu vi uma simpatia, a merda que eu fiz foi porque eu vi uma simpatia que pra trazer o fulano de volta tinha que cortar um alho
uma cabeça de alho, escrever o nome dele, botar dentro de um pote com água, sal grosso e esconder no meu guarda-roupa. Falei assim, mas isso era pra trazer a pessoa de volta? Com alho? Com limão? Gente, que loucura, isso não existe. Porque são fundamentos pra afastar. Só que, poxa, você vê um perfil grande na internet postando isso, as pessoas comentando, você vai acreditar. Então, simpatia é muito complicado hoje da gente estar confiando, sabe? Mas tem algumas que funcionam sim. Mas você percebeu em que momento da sua vida que você despertou esse dom em você? Então, é muito louco hoje, quando eu olho pra trás, porque eu vejo que eu sempre tive e eu não percebia. Cara, é uma parada muito bizarra. A minha mãe fala que, por exemplo, com as cartas, que quando eu era criança, eu pegava as cartas do meu avô, as cartas dos meus irmãos, que eles ficavam lá jogando, e eu falava que eu era cigana e eu ia ver o futuro das pessoas. Caramba! E aí, com feitiçaria, eu sempre gostei muito de filme de bruxa, sempre gostei muito de estudar sobre bruxa. Eu nunca fui aquela criança que tinha medo de bruxa, não. E aí, conforme eu fui desenvolvendo, até porque tem que estudar também, né, gente? Não é só sair por aí achando que é a Sabrina, não. Uhum. Tem que estudar, comecei a estudar, comecei a desenvolver. Mas assim, eu sempre pratiquei muito magia mental. Então era absurdo, a minha família ficava assim, caraca, cara, a Laura ganha sorteio, a Laura ganha bingo, a Laura sai ganhando tudo, ela consegue ser selecionada para as coisas e minha irmã gêmea fala assim, pô, ela foi a gêmea que nasceu com o bumbum virado pra lua. Sim. Mas não, eu sempre mentalizava, já é meu. Eu praticava muito a magia mental. E aí, depois que eu comecei a entrar pra esse meio, trabalhar e desenvolver essa parte, eu entendi. E, gente, a magia mental é o fundamento de tudo. Sim. Você atrai, né, aquilo Sim. que você pensa. Por isso que tem que ter muito cuidado com o pensamento. E com o que fala também, né? Exatamente. Eu não... eu acredito... Eu sou uma pessoa que eu acredito em tudo, né? Você pode me trazer tudo que eu vou acreditar em tudo. Até porque eu sou cagona pra caramba. Mas eu tenho muito isso comigo. Quando eu falo alguma coisa... Cara, pode ter certeza que daqui a pouco tá acontecendo. E aí eu fico me policiando, falando, eu não vou falar nada negativo, eu não vou falar nada negativo com medo mesmo de acontecer, né? Então vamos lá. Em relação hoje a essa questão da energia e tudo mais, você consegue perceber nas pessoas um pouquinho o que a energia daquela pessoa atrai naquele momento? Com certeza. Assim, as pessoas, elas também gostam de exagerar muito, fantasiar as coisas, né? Uhum. Não existe tanta gente ruim assim no mundo também, mas também não existe tanta gente boa. E a gente não fica 24 horas por dia ali, analisando a energia da pessoa. Mas, cara, se para uma pessoa do meu lado que tem uma energia meio negativa ou que não tá com uma intenção muito boa, a minha intuição, ela vai lá em cima, ela bate na hora, sabe? E no final eu sempre tenho razão de que aquilo ali era o que eu tava imaginando, o que eu tava pensando. É uma parada, assim, muito louca. E sempre me acompanhou, sempre. Hoje, o seu maior produto, né? O seu maior produto de divulgação, a maior ferramenta são as redes sociais, né? Sim. Você já passou por alguma situação em relação a julgamentos dentro da internet, que as pessoas falaram alguma coisa, que vieram no seu Instagram também comentar alguma coisa? Muitas. Inclusive, assim, até de pessoas próximas, amigas, família, que falam assim, cara, você expõe muito. Você não tem medo de se te prejudicar? De pessoas que começaram a me conhecer ali, quando viram com o que eu trabalhava, falavam, cara, não dá pra mim, outros que se afastavam. E sempre tem aquele julgamento, né? Tipo, você é feiticeira, você não vai fazer amarração pra mim não, né? Gente, pelo amor de Deus, tipo assim, a pessoa tem mais o que fazer, sabe? Mas já aconteceu muito julgamento. E algum caso, assim, específico aí que aconteceu em relação à sua vida íntima? Com certeza. Assim, na época que eu era solteira, já aconteceu de uma pessoa me conhecer, tipo assim, tá fluindo um papo legal, e aí quando via com que eu trabalhava, a pessoa desapareceu. E aí a gente tinha uma pessoa em comum, que era amigo, né? E falou assim, cara, o cara ficou apavorado com você. Ficou morrendo de medo e falou que, tipo assim, que não queria nem mais conversar com você. Mas, gente, mas por quê? Porque você trabalha com macumba, né, Laura? Eu falo, mas, gente, o que tem a ver, tipo assim, com as calças, sabe? Não tem nada a ver uma parada com a outra. Ele tá achando que o que eu vou amarrar ele, gente? Eu nem conheço o cara direito. Então, assim, já aconteceu até de oportunidade de trabalho também. Na época que eu trabalhava em escritório, das pessoas verem com que eu trabalhava e, tipo assim, você só mandar documentação, você vai ser selecionada, já foi selecionada. E aí, quando via lá, a seleção simplesmente nunca chegava. E aí, no fundo, a gente sempre sabe, né? Também de entrar em lugares, quando, por exemplo, aqui eu não tô com nenhum artefato religioso. Sim. Mas, em dadas circunstâncias, eu tenho que usar. E de eu estar na rua utilizando, de repente, um fio de conta, alguma coisa, e as pessoas olharem torto, as pessoas não deixarem entrar,
Uber que se nega a dar início na corrida. Então, é uma coisa um pouquinho complicada, mas eu sou muito foda-se, não ligo pra essas coisas, não. Eu percebi um pouco naquele evento que você foi, que quando Sim. você começou a falar, teve algumas pessoas que se levantaram e já tô tudo acostumada mais. já. As pessoas, elas têm uma intolerância muito grande, Paula. Elas exigem muito respeito, mas elas não respeitam a religião alheia. Uhum. A pessoa não precisa acreditar no que a pessoa tá falando, no que eu tô falando, no meu trabalho, mas ela precisa respeitar. Só que a intolerância é tão forte que a pessoa não consegue. Entendi. Hoje você acha que com a sua profissão como taróloga, né, e feiticeira, taróloga, tudo mais, dá para ganhar dinheiro no Brasil com isso? Ah, muito. É mesmo? Muito, com certeza. Esse celular aqui, gente, eu comprei esse iPhone à vista no Pix. Caramba. Eu comprei Legal. meu apartamento com o meu trabalho espiritual. É que as pessoas, elas relacionam muito o meu estilo de vida. Cara, a Laura só anda com roupa cara, tem um telefone caro, comprou um apartamento novinha, sabe? Tem um estilo de vida muito bom. E elas acham que vem do direito. Gente, eu não trabalho com direito já há muito tempo, tá? E é bom você tocar nesse assunto, porque eu também vim de uma família que é cristã, mas sempre teve a mente um pouquinho mais aberta, né? E muita gente acha que o fato de você hoje estar colhendo as coisas através da religião, que vai chegar um certo momento que você vai ser cobrada por isso. Eu não sei se você já teve alguma situação assim. Já me falaram muito, cara. E como que funciona essa questão de você receber as coisas através da religião? Então, assim, tudo na nossa vida é uma energia de troca. A gente tem sempre que trocar energia. Por exemplo, aqui entre a gente. Poxa, se eu te faço um favor, automaticamente você vai ficar com o sentimento de que você me deve alguma coisa. E você vai querer retribuir. Isso é do ser humano. E as pessoas acham que a espiritualidade vai ser diferente. Mas não é diferente, gente. Se você tá dentro, obviamente, da religião, tá? Quem não faz parte da religião tem uma outra vertente, um outro pensamento. Mas quando você faz parte de uma religião, onde você cultua entidades, primeiro que você tem que estar ali por amor, de coração. Então, se eu agrado a minha pombagira, primeiramente, é por amor, por respeito, por devoção, até porque ela é a rainha da minha vida. Mas, se eu quero algo, eu tenho que dar também energia, fundamento para que ela me traga aquele algo. Exu, ele dá caminho pra gente, mas a gente tem que caminhar também. Então, as pessoas têm muito esse pensamento de, cai do céu. Gente, não cai do céu não, tá? Eu tenho que trabalhar muito pra ter o que eu tenho, né? Só minha pombagira que faz as coisas caírem no meu colo. Eu que não trabalho, não. Mas a gente faz ali a oferenda, as coisas. A gente dá energia pra que a entidade trabalhe a nosso favor também, sabe? E não é só em bens materiais, é em proteção. É também trazer mais espiritualidade. E isso também acontece na igreja. É porque as pessoas não falam sobre isso. Mas na igreja se dá o dízimo, na igreja se oferta. É uma forma diferente de você dar para ter em troca. Em outras religiões é a mesma coisa. Entendi. Mas, assim, em relação à questão de você hoje conseguir prosperar com o que você está recebendo, né? Porque como que eu entendo o pensamento? Não é o meu, né? Mas pelo que eu já percebi de outras pessoas. Como que é o pensamento de eu acredito que a maioria da galera que não conhece acha que você é uma coisa negativa, né? Olha, ela não faz caridade, ela não olha para o próximo, ela só tá fazendo ali a oferenda dela para ela conseguir as coisas materiais. Em relação a essa visão, por exemplo, de você ter alguma coisa voltada mais para o social, também dentro da sua religião também acontece? Acontece. Inclusive, quando eu comecei a jogar, isso vai ser polêmico agora, hein, gente? Quando eu comecei a jogar, eu fui intimada por esse chamado. Eu fazia parte de um terreiro que foi o Exu-chefe, uma entidade chefe da casa, regente, responsável, que me falou que eu teria que me preparar, porque quando eu pudesse atender as pessoas, ele iria me liberar. E aí, quando me liberou, amor, foi um bafafá naquele terreiro que você não tem noção. Porque a minha espiritualidade sempre foi muito acelerada. E, gente, se eu pudesse escolher, eu não seria assim, porque eu tive que abrir mão de muitas coisas e vou ter que abrir mão de muitas coisas por conta disso. E aí, poxa, uma filha de santo que frequentou durante quase 3 anos a assistência, entrou pro terreiro tem 1 ano e pouquinho, e vai jogar? Como assim? Só que, cara, eu sou uma pessoa que eu sou muito visionária, sempre fui. E tudo é troca. Se eu tô atendendo uma pessoa, eu tô doando a minha energia. Se eu não cobro por isso, eu sou no mínimo muito burra, né? Sim. E eu sempre gosto de deixar muito claro, carta, feitiço é artigo de luxo.
Isso não quer dizer que eu não faça caridade, gente. Eu faço caridade, tá? Eu faço atendimentos de graça. Existem pessoas que chegam na minha mesa, precisam de um feitiço específico, elas não têm dinheiro para poder pagar. Eu faço de graça. Só que eu não saio divulgando por aí, porque as pessoas gostam muito de se aproveitar. Sabe? Mas dentro da religião existe isso, e eu passei por isso na casa, que eu comecei a me desenvolver. Falaram que eu estava proibida de jogar, que eu não poderia cobrar pelo meu trabalho, e que se eu continuasse cobrando pelo meu trabalho, a minha pombagira ia destruir minha vida. E ela é destruindo minha vida hoje. Caramba. Olha onde que eu tô. Tem que saber filtrar também muito bem as casas que frequenta, né? Muito. Eu não sei, eu não entendo, mas existe essa questão de degraus também dentro da sua religião? Existe. Tanto na Umbanda quanto no Candomblé, só que no Candomblé é um pouquinho diferente, né? Na Umbanda a gente passa por um batismo e tem as obrigações de 1 ano, de 3 anos, de 5 anos, 7 anos, e você vai subindo de degrau. No Candomblé também, só que no Candomblé tem uma iniciação um pouco mais diferente, e aí durante um certo tempo você tem um grau ali de Aô, depois você vai subindo de degrau até você chegar ali no degrau, dependendo da sua missão, né? Tem gente que tem que ser sacerdote, tem gente que vai ser Eked, Ogã, mas tem degraus de hierarquia, sim, dentro da religião. Ah, legal. E pra você, todo mundo tem mediunidade? Sim, com certeza. Todo mundo é médium, em algum grau. É mesmo? E quais são os tipos de mediunidade que as pessoas podem ter? Olha, tem mediunidade através de sonhos, tem mediunidades através de cheiro, de ouvir, de ver, de sentir. Qual é a sua? Eu sou, cara, de sentir, ouvir raramente. Eu vejo muito raramente também. Eu só ouço muito na mesa de jogo. Sim. Mas sentir é sempre e sonho, cara. Eu tenho um jeito específico de sonhar que quando acontece eu sei que vai acontecer alguma coisa. E eu tenho previsão, infelizmente. Eu falo infelizmente porque eu só prevejo coisa ruim. É mesmo? Ai, meu Deus do céu. Não, mas eu acho que isso é também uma forma de aviso, né? Eu não sei como funciona, mas tipo, já aconteceu de você ter tempo de alertar alguém por alguma situação que poderia acontecer? Já aconteceu. Inclusive, foi um dos atendimentos que mais marcaram a minha vida. E foi uma previsão que eu tive na mesa de jogo. Eu tive uma cliente que ela veio, assim, arrasada. Uma consulta de urgência que ela me solicitou. Porque ela e o namorado... Olha como são as coisas. Ela e o namorado tinham terminado. Ela estava sem saber se ela iria dar uma chance para voltar. Ou se ela iria, de fato, encerrar aquele ciclo com aquela pessoa. E ela precisava de uma consulta de urgência porque o rapaz estava indo até a casa dela e iria chegar, tipo assim, em 1h30. E aí, fomos pra videochamada jogar. Só que o jogo a todo momento me apontava que queria ir para um outro lado, não para responder sobre essa pessoa. E ela tava muito abalada. Eu falei assim, fulana, vamos perguntar um pouquinho sobre a sua vida profissional? Aí, só pra você se acalmar. Vamos. Comecei a tirar. E aí eu vi que ela teria uma oportunidade profissional, que ela teria que viajar para um outro lugar, que ela queria muito essa oportunidade, mas que por um motivo muito sério ela cancelaria e não iria. E era um motivo ou de falecimento ou de morte de um homem muito próximo a ela. Nossa. Quando eu falei isso, ela começou a chorar. Ela me falou assim, Laura, pergunta pra mim se é o meu pai. E aí, antes de eu começar a tirar, já falaram, é o pai dela. Mas aí eu não vou falar, né? Tipo assim, fui lá, tirei as cartas, quando eu vi, era o pai, eu falei assim, a mesa tá te mostrando isso porque parece que você tá muito preocupado em uma coisa e tá te dando a oportunidade de você se despedir dessa pessoa para você não se arrepender. E aí ela me contou que o pai dela, assim, tratava câncer e que ele tava bem, tava estável, só que eles tinham parado de se falar. Ela não falava mais com o pai dela. Olha. E aí eu falei pra ela, olha, você consegue ver o tempo em que isso vai acontecer? Eu vi o tempo de 3 meses certinho, Paulo. Aí, assim, dentro de 3 meses, o pai dela teve uma piora absurda, infelizmente. Aí, com 1 mês e pouquinho, teve um susto que ela e a mãe me ligaram, Laura, eu acho que vai ser hoje. Eu falei assim, gente, não vai ser hoje que isso vai acontecer. E aí, no dia que completou 3 meses da consulta, o pai dela faleceu. Caramba, que situação. E aí, assim, foi algo muito triste, uma tragédia. Mas ela veio me agradecer porque ela falou que foi graças àquela consulta e àquela previsão ali que ela teve tempo de se reaproximar do pai e de se despedir. E que se aquilo não tivesse acontecido, ela não iria se perdoar pelo resto da vida dela. Porque ela tava perdendo um tempo com um cara que no final era um abusivo, um escroto. E o pai dela tava lá nos últimos momentos de vida dele. Caramba. Agora, uma perguntinha. Como que funciona essa questão das entidades?
né? Eu sempre tive curiosidade para saber quem são as entidades, como que eles surgiram, assim, como que foi definido. Hoje você fala em relação à pombagira, quem são essas entidades? São energias, assim, que principalmente elas vieram muito para salvar mulheres. Eu gosto muito de falar sobre isso. Mas elas já existiram em algum momento? Já foram mulheres já mesmo? foram encarnadas, com certeza. Cada uma não tem sabia. a sua história, né? Tem as mais famosas que muita gente conhece. Aham. Maria Padilha, Maria Mulambo. Tem a Maria Padilha, que já não vem em terra há muito tempo, tá, gente? Que tem gente na internet que fala assim, eu recebo a primeira Maria Padilha. Gente, já evoluiu, já não tá nem mais vindo. Porque muita gente não sabe, mas são falanges. O que são falanges? São grupos. Então, assim como existe várias Paulas no mundo, existem várias Marias Padilhas no campo astral, sabe? E foram mulheres que em algum momento já viveram, e na maioria das vezes são suas antepassadas, minhas antepassadas. Entendi. Então, assim, são energias que estão ali para te ajudar a evoluir. Lara, homem não tem pombagira? Homem tem pombagira também. Mas são arquétipos que trabalham muito a questão do feminino, da mulher se empoderar, de encontrar o seu próprio poder, de ter um amor próprio, de ter força para enfrentar a vida, de sair de situações ali que são abusivas para ela, seja de relacionamento, seja de ambiente, sabe? Então, são energias que sim, já estiveram em terra, que já sofreram. A maioria não tem uma história muito legal e que depois que desencarnaram por missão, se tornaram espíritos para ajudarem outras pessoas a evoluírem também. Entendi, que interessante. Você falou que você não é médium de ver, mas você já viu alguma vez? Já vi. E como era? Tem uma entidade minha em específico, que é a que mais aparece pra mim quando ela quer, que é a minha criança, né, meu herê. Minha pombagira, ela se mostra muito pra mim em sonho. E como ela é? Cara, eu não vou saber explicar 100%, mas é uma mulher, ela é de meia idade, ela tem os cabelos longos, por isso que ela sempre falou, você parece muito comigo quando você bota cabelo longo e escuro, porque ela tem cabelo longo, ela cabelo fala escuro. Com vocês? Fala. E ela fala como? Minha filha, cada hora ela fala de um jeito. Tem hora que ela mesmo? fala no ouvido, tem hora que ela fala em sonho. Nossa, eu também sou médium de incorporação, né? Então ela incorpora em mim. Ela incorpora em você. Aí ela também fala pras pessoas. Só que assim, ela não parece muito comigo em aparência. Mas eu com cabelo comprido falam que eu fico muito parecida com... Eu lembro muito a energia dela. Entendi. Nossa, que legal. Mas já aconteceu de eu também ver a entidade dos outros. Eu tenho pavor, tá? Tá vendo alguma coisa minha aqui? Não. Você fala que você é cagona, eu sou uma macumbeira super cagona, gente. Mesmo? Eu falo, olha... Gente, não aparece pra mim, não. Deixa pra aparecer em sonho. Imagina você sozinha, assim, Já aconteceu. Quando eu morava com um ex-companheiro meu, eu acabei dormindo no sofá da sala, e ele tava dormindo no quarto. E aí, assim, eu tenho medo de escuro, tá? Eu sempre durmo com o abajur ligado, alguma coisa acesa. E aí eu acordei assim, tava tudo apagado. Ou seja, ele foi dormir, apagou tudo, e eu fiquei dormindo no sofá. Aí eu levantei, eu vi um vulto, eu vi um homem passando da sala pros fundos, que era onde ficava o meu escritório. Aí eu pensei que fosse ele, né? Eu levantei falando, fulano, é você? Aí não me respondeu, eu fui atrás. Quando eu entrei no escritório, não tinha ninguém. Paula, pra eu voltar. Eu voltava me tremendo igual a vara verde. Aí você viu direitinho. Sim, eu vi, eu pensei que fosse ele. Assim, eu voltei. Aí eu só pedi, eu vou abrir a porta do quarto, que ele não esteja lá dentro dormindo. Que se ele estiver lá dentro dormindo, eu não sei nem o que eu vou fazer. Nossa. Eu abri a porta do quarto e ele tava lá dentro dormindo. É bizarro, porque isso já aconteceu comigo também. Eu morei numa casa mal assombrada. Eu falo que ela é mal assombrada porque as coisas aconteciam de forma bizarra só naquela casa. Tipo, a porta do quarto, ela fechava, eu tentava abrir, a porta não abria. Uma vez eu tava escovando o dente, meu namorado tava dormindo no quarto, e foi quase isso, porque eu vi alguém andando atrás de mim, aí eu botei assim, falei, vai lembrar essa situação, se ele vê o Peron. Falei, Peron, bota água aí pra passar o café. Aí me respondeu, tá bom. E aí eu, ok, né? Continuei escovando. Quando eu saí, cadê? Ele dormindo. Eu fiquei em desespero. E as coisas voavam na casa. Isso já aconteceu comigo. Pra quem não sabe, eu sou técnica de enfermagem. Eu trabalhei um tempo em maternidade. Eu trabalhava no hospital famoso lá de São João de Meriti, que era o Hospital do Morrinho, que também era mal assombrado. Cara, aquele hospital, o hospital sobrenatural demais. É mesmo? E tem lugares que são mais? Tem, muito. O hospital é um dos... Porque assim, muitas pessoas falam assim, cemitério. Gente, cemitério é um dos lugares mais tranquilos que tem. Porque acho que ninguém quer ficar ali, né? Tipo assim, balada. É um lugar que tem uma energia um pouquinho tensa, dependendo do local. Hospital, porque também, poxa, é um local que nasce vida e se perde vida. E nesse hospital que eu trabalhei na maternidade. E eu fiquei escalada para as salas de enfermaria.
pra ajudar as mamães que tinham acabado de receber o bebê. Eu sempre ficava na sala de parto, já fiz muito parto. E aí, nesse dia, chamaram num quartinho específico. Eu sempre era a mulher que ajudava as mulheres a dar pega do bebê direitinho. Uhum. Eu cheguei lá, tinha uma mãezinha que não tava ajudando, conseguindo ajudar a dar pega do bebê. Aí eu sentei ela na cadeira, ela pegou o bebê, ajudei ela a dar pega. Ai, fala que ela existia. Fiquei conversando com ela. Ela botou o bebê e ficou olhando o bebezinho. Aí eu falei assim, o que você precisar de mim, você pode me chamar. Saí. Quando eu saí, era quase no final do corredor. Um médico, colega meu, veio. Aí eu sentei. Aí ele, o que você tava fazendo lá dentro? Eu falei assim, a mãezinha me chamou pra poder me pedir ajuda. Ele falou assim, Laura, para de palhaçada. Eu falei, como assim? Ele, Laura, não tem ninguém lá. Eu falei assim, tem sim. A mãe me chamou pra ajudar ela a dar pega do bebê. Ele, qual é o quarto? Eu falei, o quarto tal. Ele, Laura, você para de sacanagem, cara. Não foi brincando com essas coisas, não. Eu falei assim, cara, é sério, vamos lá, tem gente lá. Ele falou assim, o pai da criança saiu pra comprar um lanche na cantina. Se tá alguém lá, é a avó. A única coisa que tá lá é o bebê. Aí eu já comecei assim, eu fui o caminho já me gelando toda. Quando eu cheguei lá, só tinha criança no berçário dormindo. Gente, Aí ele falou que a mãe tinha falecido no parto na noite anterior. Caramba, e ela tava ali com o bebê, né? Aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, não vai isso Gente, comigo, não. eu já teria corrido já há muito tempo. Não, naquele dia, assim, era um hospital feio, bizarro, bizonho. As pessoas que trabalham lá da minha época vão lembrar desse dia. Já aconteceu, tipo assim, cuidar de idoso, que tinha aula de clínica médica também. E o idoso fala assim, hoje é meu último dia aqui. A gente fala assim, para de brincar com isso. Mas assim, velho, né, gente? A pessoa já espera que vai acontecer alguma coisa. E a Bíblia, que ficava em cima da mesa, começar a folhear, uma ventania do nada e a pessoa morrer. Gente, era um bagulho muito sinistro aquele hospital. Nossa. Aconteceu uma situação com meu filho, que foi muito interessante também. Eu tenho um filho de 6 anos que teve meningite. Uhum. E ele tava assim, mãe, eu tô com muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. E aí, beleza. Eu vou dar uma dipirona normal, ele vai ficar de boa. E fui dormir na sala e ele no quarto. Quando chegou de madrugada, aparece meu filho na sala, com um homem enorme, sem camisa, só de calça, sem camisa, barbudo, cabeludo, segurando a mão do meu filho. E aí eu olhei assim, nunca vi, né? Eu sabia quem tava dentro da casa. E aí ele chegou e me entregou, meu filho assim. E aí eu, fiquei assustada, né? Peguei, botei meu filho na cama e fui correndo pro corredor. O homem sumiu, desapareceu. E aí, tranquilo. Peguei, acordei de manhã, ele ainda reclamando de dor de cabeça. Eu fiquei com isso na mente, sabe? Eu falei assim, quer saber? Eu vou levar essa criança pro hospital. Aí todo mundo, é só uma dor de cabeça, dá de pirona, que passa, que tal. Quando chegou do caminho da casa até o hospital, que era na Tijuca, ali no PAN, meu filho já não andava nem falava mais. Foi bizarro. E aí a gente já chegou, já fez aquela situação da cabeça, já constatou que estava com meningite, já entrou no antibiótico e fiquei lá em quarentena. E aí ele estava na cama. Fiquei 15 dias, ele não reagia, estava sempre no antibiótico, a febre e tal, eu já desesperada. E aí teve um momento que ele estava na cama e ele começou a tremer todo. E aí ele, mãe, tira esses médicos daqui, tira esses médicos. Só tava eu e ele. Depois daquela hora, acabou. Cara, isso já aconteceu comigo. Inclusive, teve um episódio que o Gabriel tava junto comigo. A gente tava voltando. Cara, pensa num dia... Inclusive, eu tenho essa story até hoje no meu perfil. Que eu tava trabalhando. E eu sempre ia pra academia de tarde, no máximo. Nunca gostei de ir à noite. Mas naquele dia só aparecia cliente. Eu não conseguia levantar da mesa. Aí, quando eu encerrei, eram umas 7h da noite, assim. A gente sempre foi treinar juntos. Aí eu fui me arrumar pra treinar. E a vela... Depois eu te mostro o vídeo. Eu gravei a vela. Falei, gente, a energia da mesa tá muito forte hoje. Chama Pulava, Paula. Eu acho que eu vi esse... Pulava. E aí eu falei, caraca, cara, a energia tá muito forte, vou gravar. Me arrumei. Desci que lá em casa são 2 andares. Falei assim, ué, Gabriel, você não vai comigo não? Eu tava de cueca no sofá. Aí ele, não vou não. Falei assim, então vou sozinha. Minha mãe, né? Berrou. Não, você não vai sozinha não. Seu irmão vai com você. Aí esperei se arrumar. Fomos pra academia. Na hora de voltar... liga pro meu pai vir me buscar. Eu falei, pô, meu pai tá cansado, vamos andando, para de ser preguiçoso. Era umas 8h da noite, saímos da academia andando. Aí a gente entrou numa ruazinha, eu tava com 2 iPhones na bolsa. Aí eu falei pra ele assim, peraí, Gabriel, deixa eu tirar o iPhone aqui, o mais caro, e botar na cintura, que se vierem, levam só a bolsa. Botei na cintura. Paula, botei na cintura aqui. A gente andou aqui, a gente não ouviu nada, eu só ouvi uma voz assim no meu ouvido. Fica calma, não faz nada. Era a voz do meu malandro. E ao mesmo tempo ele ouviu
a do malandro dele. Tanto que a gente se olhou assim. Quando a gente se olhou, a moto parou do meu lado, o cara botou a mão na minha cabeça e mandou eu entregar tudo. Nossa. Aí, assim, eu entreguei a bolsa e botei a mão pro alto. Ele entregou o celular e botou a mão pro alto, sendo que eu estava com o iPhone escondido na cintura. Só que eram 2 caras numa moto. O que tava atrás tirou a arma da minha cabeça, apontou pra ele e cismou com o meu irmão. E começou a gritar, bota a mão pra cima, ele transtornado, assim, parecia que tava vendo alguma coisa. E aí eu fiquei, caraca, cara, esse cara vai atirar no meu irmão, vai matar o meu irmão na minha frente. Eu comecei a ficar apavorada. E aí, na hora do susto, eu botei a mão na cintura, arriscado. Tirei o celular. Quando eu botei a mão na cintura, o que tava pilotando olhou pra trás no susto e arrancou com a moto. O que tava atrás, com uma mão, puxou o celular da minha mão e foi embora apontando a arma pro meu irmão. Foi muito estranho. E aí passou, enfim, eu fui no terreiro do meu irmão pra poder agradecer, que eu tava sem terreiro naquela época. E aí, chegando lá, a minha Maria Navalha, que é uma entidade da malandragem, ela quase nunca desce. Quem sempre vem é meu malandro. E ela veio, minha mãe depois de me contar, né? Porque eu já tenho muito tempo de incorporação, então hoje em dia eu não lembro de nada. Eles pegam minha cabeça, eu apago, né? A gente fica lá no modo off, como eu falo, sem som, sem imagem. E aí, minha mãe veio conversar comigo e falou assim, Laura, que eu não contei 100% como foi o assalto pra minha mãe, porque sabe como que é a mãe, né? Minha mãe quase infartou. Aconteceu isso no assalto? Aí eu gelei. Falei, sim. Ela falou assim, o seu irmão salvou a sua vida, e quem salvou a sua vida e a do seu irmão foi o Exu dele. Aí falou o nome do Exu, sendo que na época nem ele sabia o nome do Exu dele, tá? Aí eu falei assim, como assim? Ela falou assim, a sua entidade me falou que o Exu passou à frente do seu irmão para tirar o foco do bandido de você, porque ele ia atirar em você, porque ele tava muito drogado. Caramba! Aí eu tomei um susto. Aí, meses depois, no desenvolvimento dele lá, o Exu dele deu o nome, e era o Exu que a minha entidade tinha falado, que passou à frente. E que por isso que o bandido ficou muito transtornado e ficava gritando, porque o meu irmão tava com a mão pra cima. Então, por que tava gritando pro meu irmão levantar a mão? Sim. Ele não era o meu irmão que ele tava vendo. Sim. E aí, assim, depois daquele dia, cara, eu fiquei muito apavorada, né? Com medo de ser assaltada de novo. Mas eu tive certeza, assim, da proteção que a gente tem e do quanto eles falam quando tem que falar. Que é o que eu te falo, eu não escuto sempre. Mas quando eles têm que falar, eu sei que são eles. E nesse dia foi muito bizarro. Eu ouvi nitidamente e sabia quem tava falando. Entendi. Uma pessoa pode ter mais do que uma entidade? Sim. Porque existem várias entidades de várias forças diferentes, né? Dentro da Umbanda existia a força da direita, a força da esquerda, e alguns falam que tem a força central também. Então tem as forças que são mais desenvolvidas, mais evoluídas, digamos assim, que é Preto Velho, Caboclo, a força das crianças, que são os hereis, e tem a linha de esquerda, que são as pombagiras, os Exus, os malandros, né? E alguns falam que alguns pretos velhos transitam entre a direita e a esquerda, ou seja, são de linha central. E tem pessoas que têm algumas entidades de herança, tem pessoas que têm um Exu, uma pombagira, uma criança. Então é normal a pessoa ter mais de uma, sabe? Laurinha, hoje você montou um negócio, né? Mal ou bem, o que você faz virou um negócio. Uma empresa. A sua empresa. CNPJ tudo direitinho. Agora, para esses profissionais que estão iniciando na área, né? Qual conselho você daria para conseguir trazer essa parte mais voltada para o lado empresarial em relação a uma questão tão específica que é a religião? Parar de ver como bico, como hobby, e passar a ver como uma profissão de fato. Muitas pessoas acham que trabalhar com espiritualidade é justamente aquilo, tem que ser caridade. Gente, não, é profissão. Se a pessoa quer um direcionamento, cara, ninguém procura, assim, de 100% dos meus atendimentos, minoria da minoria é para saber sobre quando vai conseguir um emprego, questões de saúde. A maioria é para saber sobre ganhar mais dinheiro, amor. Então, isso é luxo. As pessoas precisam entender que caridade é saúde e ajudar a arrumar emprego. Passou disso, é luxo. Então, muitas meninas, mesmo que elas queiram crescer, elas ficam com aquela mentalidade de que é um hobby, é um extra, sabe? É um bico. E não é um bico, gente. É uma profissão como qualquer outra. Tanto que quando você vai registrar um CNPJ, já existe uma categoria específica para trabalho espiritual. Astrologia, tarólogo, não tem feitiçaria. Mas tem ali uma categoria porque é uma profissão. Então, que elas encarem de fato como uma profissão e passem a ter uma mentalidade de empresária. Porque se você trabalha, por exemplo, no meu caso, você trabalha no escritório, você não tem horário de chegar e horário de sair, você tem como se portar, você tem que se arrumar, por que na cartomancia é diferente?
Por que com a feitiçaria é diferente? Então, muitas pessoas ficam, qual é a diferença? Por que fulano consegue e eu não consigo? Por que a Laura consegue ter esse tipo de vida e eu não consigo? Aí você vai olhar a mentalidade, vai olhar o posicionamento da pessoa, o quanto ela leva a sério. Sabe? A pessoa se vende. Eu sempre falo, todo mundo começa de um lugar. Eu comecei cobrando de graça, cobrando nada, né? Trabalhando de graça, depois cobrando R$2,50. Hoje eu tenho serviços que eu cobro R$10 mil e os clientes pagam. E isso tudo foi porque eu tive mentalidade e soube escalar e me portar como uma profissional. Porque ninguém vai levar a sério uma pessoa que joga carta por R$2,50, por R$1,50, por R$5, seja lá o valor que for, e se comporta como se fosse um hobby. É uma profissão, gente. E, gente, o que mais tem por aí? Eu tenho muitos clientes que são milionários, tá? São pessoas que têm muito dinheiro, que gostam de receber esse tipo de orientação, de contratar esse tipo de serviço, só que você acha que ela vai contratar quem? Eu, uma profissional que me importo, que invisto no meu negócio, porque isso aqui é um negócio, ou uma pessoa que tá oferecendo um serviço com a fotinha de um anime lá no perfil dela? Sim. Então, é a pessoa saber se posicionar, ter uma mentalidade de que isso aqui é uma profissão como qualquer outra. Se você quer levar a sério, quer ser bem reconhecida e valorizada, você precisa saber se posicionar, ter uma mentalidade de empresária, estar em locais onde empresários estão, não é só ficar dentro de terreiro, não é só ficar em feirinha de espiritualidade, é você estar em ambientes para aprender com quem sabe fazer dinheiro e você se portar como tal. Entendi. Você já foi essa profissional que cobrava R$2,50. Quando foi que você virou essa chavezinha? Porque hoje a gente olha, né, já consegue identificar que você é uma profissional de alto padrão. Mas quando foi que você virou essa chavezinha e falou assim, não, a partir de hoje eu vou me posicionar melhor? Então, desde que eu comecei, eu acho que é porque eu já vim de uma profissão que eu tinha que ter postura. Entendi. Então, desde que eu comecei, eu já comecei um pouquinho ali por esse lado. Só que eu tinha uma dificuldade de, tipo assim, eu migrei a minha conta do Twitter pessoal para a conta profissional. Então, ainda ali mesclava, né? Tipo assim, coisas pessoais com coisas profissionais. Quando eu entendi que, poxa, pessoas estavam me procurando, e a gente entende a seriedade de que é você auxiliar vidas, e aí também tem, poxa, pessoas que eu me inspiro muito. Tem uma bruxa, Sarah Coimbra, que ela é maravilhosa. Se você olhar, a mulher é super chique, sabe? E eu falei, cara, para eu chegar nesse padrão, eu preciso me posicionar. E pessoas estão vindo até mim, se eu quero aumentar o meu valor de serviço, eu preciso também me posicionar como uma pessoa que pode cobrar esse valor. Então, foi naquele momento ali que eu virei minha chave, porque foi quando eu mudei o valor da minha pergunta de R$2,50 para R$15, eu lembro até hoje. Cara, a pessoa falou assim, cara, mas isso tudo? Aí eu falei, peraí. Público errado. Como assim isso tudo? Só que ao invés de criticar o meu cliente, eu fiz uma autoanálise. Eu falei assim, cara, o que tá acontecendo? Que ruído que tá tendo na minha imagem? Que as pessoas não estão conseguindo identificar o valor no meu trabalho. Porque eu já tinha muitos feedbacks positivos, graças a Dona Sete eu tenho até hoje. Só tenho feedback positivo. Eu já tinha ali uma rede de clientes muito grande. Então, por que as pessoas não queriam me pagar mais? E aí foi quando eu tive a viradinha de chave. Cara, o meu posicionamento tá muito mal colocado. Eu tenho competência, que é o que a maioria tem. Eu conheço pessoas, Paulo, que cobram R$5 na pergunta. E, cara, tem um potencial absurdo. São pessoas que realmente trazem respostas assertivas, que mudam, transformam vidas, porque isso aqui transforma uma vida. Só que pelo posicionamento errado, não conseguem cobrar um valor e atrair o cliente certo. Sim. Hoje em dia, eu quase não posto mais no Twitter. Uhum. E o meu outro celular, o profissional, ele chove de mensagem de cliente. Porque isso tudo é o posicionamento correto. E quando eu entendi que não é só você tirar ali a tabela de R$5 e jogar para hoje, por exemplo, uma consulta minha é no mínimo R$200. O cliente não vai cobrar. Não é só você falar assim, então eu posso cobrar mais caro e mudar o valor. Não é isso. É uma transformação também de imagem e posicionamento. Sim, sim. Hoje, qualquer pessoa pode jogar cartas, pode se iniciar? Cartas, sim. Até porque a carta, Paula, ela é um oráculo sem religião. Joga uma aí pra mim, um conselho aí pra mim. Eu jogo. Ao vivo, hein, gente? Ao vivo. Na hora. Quero ver. Você quer conselho sobre o quê? Qualquer coisa. O que tiver que falar, pode falar. Se tiver que falar, pode falar. Se tiver que falar, pode falar. As cartas. O Ezequiel ali, ó, só de butuca. Daqui a pouco vai virar consulta aqui, hein?
As cartas, elas são... É até bom estar fazendo isso daqui, porque as pessoas gostam muito de querer problematizar e não tem que ter toda uma estrutura, cara. Isso aqui é diferente de búzio, gente. Isso aqui é um oráculo. Qualquer pessoa pode jogar desde que se concentre e tenha preparo para isso. Então, óbvio, é bom você ter ali um preparo, ter uma mesa com os elementos que você precisa. 2, 4, 5. É ótimo. Mas depois que você já sabe, cara, eu posso jogar de qualquer lugar. Igual eu tô jogando pra ela aqui. Eita! Eita! Ao vivo, hein, gente? Tu falou sobre qualquer coisa, mas caiu sobre dinheiro, tá? Opa! Caiu sobre dinheiro. Mas aqui você vai ter que abrir mão e fechar alguns ciclos para poder vir mais dinheiro pra sua vida, Paulo. A carta da separação, ela fala sobre você ter que finalizar algum ciclo que não é uma finalização de ciclo definitiva. Uhum. Só que para você ter mais prosperidade na sua vida, atrair mais dinheiro, você vai ter que abrir mão de coisas que lá na frente você pode voltar a fazer. Mas que nesse momento estão sendo ali como se fosse um obstáculo para você atrair a prosperidade que você tanto deseja. Tá vendo, gente? O negócio aqui é sério, tá? Não é marmotagem, não. Uhum. E aqui, inclusive, também fala muito sobre... Cara, a carta 4, ela fala sobre feitiço relacionado a dinheiro. Então, você pode fazer... Vamos conversar depois que eu vou te ensinar. Chama você a fazer feitiços para poder trazer mais dinheiro para sua vida, para mexer na sua área especificamente financeira, mas também de você também praticar muita magia mental. A gente tá conversando sobre isso quase agora, né? E tem coisas que você tá planejando que vão demorar um pouquinho, não vão ser no tempo que você quer que dê certo, mas que vai dar certo, confirmação. Oh, Glória, que bom. Não, e é interessante mesmo porque você tem essa desenvoltura de realmente fazer em qualquer lugar, né? Sim. Gente, isso aqui é muito estudo, tá? A gente tem o dom, mas tem que estudar também, tá? Não cai nesse papo não de que é só dom. A gente tem que estudar. Quanto tempo já que você joga? Pra cliente já tem mais de 4 anos. Mas eu já estudava, jogava no off há uns 5 anos. Caramba, legal. Hoje você tem algum produto para quem quer iniciar? Tenho. Inclusive, quando eu comecei a jogar esse baralho aqui, gente, as pessoas conhecem muito tarô, baralho cigano. Aí eu fui na loja. Esse é qual? Esse é o baralho de pombagira. Ah, tá. Eu fui E, pra vocês perceberem que não é o valor do baralho que traz a resposta. É a pessoa que tá atendendo. Com um baralho de R$10, eu trouxe uma resposta pra ela que ela tá aqui até agora assimilando. Mas, assim, quando eu fui comprar esse baralho aqui, eu nem ia comprar. Eu fui na rua comprar uma outra coisa e falei assim, entra na loja aqui e vai olhar as coisas. Aí eu vi os baralhos. Aí tinha baralho de mulambo, baralho de 7 saias. Na época eu não sabia quem era minha pombagira. Aí eu falei, moça, só tem esses baralhos aqui? Ela tem esse aqui também. Falei, então me dá esse. Levei pra casa. Só que quando eu comecei a pesquisar, cara, eu não encontrava nada, tipo, por onde começar. Porque esse é um baralho relativamente muito novo, é um oráculo novo. Só tinha na internet coisas sobre tarô, baralho cigano. Agora, sobre baralho de pombagira, não tinha, sabe? Eu falei, cara, vou ter que quebrar minha cabeça. Aí fui caçar no YouTube, achava um vídeo aqui, outro ali. Só que, assim, foi uma coisa muito dificultosa. Eu tive que aprender, eu tenho uma apostila escrita à mão em casa, porque eu pegava um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e a minha entidade deixava recados pra mim, pra eu estudar mais. E aí eu juntei isso tudo, pensando na Laura, que começou lá atrás e não encontrava um livro pra poder estudar sobre isso. Eu fiz um e-book com todos os significados das cartas desse baralho aqui e do baralho de Maria Padilha, porque esse baralho é inspirado no baralho de Maria Padilha oficial. E também com todos os significados que a minha entidade me passou, que são os significados a mais que a pessoa não encontra em nenhum livreto. Aí eu ofereço esse e-book para quem tá começando a estudar. Ai, que legal. Depois a gente pode botar o link no canal para poder entrar em contato com você. Pode. Não, porque isso é interessante. A pessoa, para iniciar, então, vamos dizer que eu queira comprar um curso seu. Quero iniciar na área. Eu tenho que ter um baralho. Sim, tem que ter um baralho. Inclusive, os meus alunos vão ter sorteio de baralho, tá? E aí tem que ser esse baralho específico? Então, o e-book é sobre esse baralho aqui. Qualquer baralho, gente, que tenha essa estrutura aqui. Por quê? Esse aqui é o de pombagira, mas tem o de Maria Padilha. Entendi. Tem o baralho de malandro. Qualquer baralho que tenha a mesma estrutura que esse aqui, porque alguns mudam o nome, mas a estrutura é a mesma, a pessoa pode comprar. Eu tenho alunos que compraram o e-book que a pombagira da pessoa, uma é Rosa Caveira, a outra é Mulambo das Almas. Então, assim, o baralho delas, a estrutura é a mesma coisa. Se a carta 23 é a carta da confirmação, se a carta 18 é a carta da notícia distante, muda um pouquinho a palavra-chave, mas se for isso aqui, você pode estudar. Entendi. É a mesma estrutura, só muda o nome ali do baralho, entendeu? Entendi. E pra quem já joga,
Você também tem algum produto? Vai ter em breve o curso. E a mentoria, a primeira turma oficial. Mas para quem já joga também é importante que a pessoa compre o e-book, porque lá dentro do e-book tem 2 bônus. Eu ensino como que eu identifico no jogo se a pessoa tá traindo, seja namorado, seja amigo, seja alguma relação profissional. E eu também tenho um método que eu vejo se existe uma amarração amorosa naquela situação ali. Tanto se o cliente fez, quanto se foi feito para o cliente, está sendo uma vítima e não sabe, ou até para confirmar as que eu faço também. Para ver se foi tudo certinho. E tem esses 2 bônus. E são 2 assuntos polêmicos e que muita gente fica insegura porque fica com medo de responder. Que, cara, chega um cliente na mesa. Cara, a primeira vez que chegou, eu fiquei, gente, é muita responsabilidade responder se tá traindo ou não. E eu fiquei ali naquele medo, mas eu desenvolvi um método que é certeiro. Ai, que legal. E nessa sua mentoria, você também fala um pouco na questão do posicionamento, sim, como a pessoa consegue elevar o valor. Sim, a mentoria eu vou falar especificamente sobre isso. E um dos pontos eu já vou até abordar aqui. As cartomantes, elas precisam parar de focar só em posicionamento espiritual. De achar que elas vão ganhar dinheiro só ficando dentro de terreiro, só comprando livro de bruxaria, só comprando livro de baralho. Gente, isso não agrega valor de posicionamento para ninguém. Isso traz um conhecimento espiritual absurdo, te traz ali uma autoridade para falar sobre, sim, mas as pessoas, porque parece que elas sentem culpa de se colocar num evento de marketing, de se colocar num evento onde mulheres ganham muito dinheiro. Sim. E, gente, foram nesses locais que eu tive insights e aprendi a me posicionar para estar onde eu tô hoje, e que muitos sacerdotes que ganham muito dinheiro vão e não falam para ninguém. Então, elas precisam ter essa mentalidade de empresária. Elas trabalham com a espiritualidade, mas não deixam de ser empresárias. E onde os empresários grandes estão? Dentro de eventos de high ticket, eventos de marketing, de mentorias. Eu faço parte de 2 mentorias de negócios, que foram locais onde eu aprendi a escalar o meu negócio. Entendi. Então, elas precisam entender que o posicionamento não se aprende em terreiro. Não se aprende em livro de bruxaria. Se aprende com pessoas que ensinam posicionamento. Ganhar dinheiro, cuidar de empresa, se aprende com pessoas que ensinam a cuidar de empresa. O espiritual é importante, a pessoa tem que estudar? Tem. Para sempre entregar uma boa resposta, um feitiço que traga resultado. Agora, negócios, espiritualidade à parte. E isso que elas precisam entender. Porque o dia que essas mulheres aprenderem a ocupar espaços, porque você viu naquele evento, não é fácil. Quando você fala, as pessoas olham torto, as pessoas estranham, saem de perto. Mas eu quero que se foda, cara. Eu quero saber de ganhar meu dinheiro e me posicionar bem. Uhum. E quando elas entenderem isso, que elas precisam ocupar eventos de marketing, aprender, não ter vergonha de falar que é bruxa, é feiticeira, sim. Cara, me chamam de doutora e eu amo. Tenho muito orgulho, mas eu fico louca quando me chamam de bruxa. Isso é legal. Tem que aprender a falar que é e se posicionar. Sim, isso é muito legal, porque a gente percebe que quem é, por exemplo, de uma outra religião não tem problema nenhum em falar, né? Sim. Então, eu acho que uma quebra real do preconceito é quando as pessoas começarem a assumir, né, aquilo Sim. que faz. Tá, agora vamos lá. Em relação a contato, assim, se hoje alguém quiser entrar em contato para você, com a mentoria, tem um contato direto com você, como que funciona? Tem o meu perfil, @magia.depadilha. Ai, que legal. Lá tem todas as informações. Eu quero fazer mais uma perguntinha, mas eu quero perguntar ali pra carta, pode? Pode, claro. Quero saber quando que eu vou arrumar um namorado na minha vida. Ih, vamos ver aqui. É muito comum as mulheres perguntarem, é muito mais comum. Paulo, eu sou conhecida como a rainha dos casos amorosos. É mesmo? A maioria dos meus casos são amorosos. Caramba. Mas eu acho que o público hoje, né? Não só pra você, mas como pra qualquer... É mais sobre relacionamento amoroso. São muitas pessoas com problemas com relacionamento amoroso. E assim, minhas clientes, não vou falar o nome de ninguém, tá? Me desculpa. Mas é muito caso também de traição. De Ainda amor bem duplo. Que nenhum ex meu jogou contigo antes, porque eu era terrível. E assim, já aconteceu. Tem cliente minha que me segue no perfil pessoal, mas não me segue no profissional, que fala assim, cara, a única conversa que eu tenho trancada no meu WhatsApp é com você, pro meu marido não ver.
Porque você é a pessoa que sabe todos os meus podres. É Gente, eu sei o podre de muita gente. Quando eu morrer, eu vou levar o segredo Isso, de você tanta vê, gente. você vai ver muito podre. Se aparecer ali. E eu sou, assim, um dos maiores critérios dentro do meu trabalho é o meu sigilo. Cara, eu tenho cada cliente que, assim, que se eu abrir a boca, já é. Já era, né? Porque é uma Então profissão tem que ter o sigilo, exige sabe? uma ética também, né? A pessoa ela tem que ter. Tem que ter. Ó, se sair aqui que você tem problema. Eu tenho pra mim que eu tenho muito problema, porque eu acho que eu vou ficar sozinho o resto da vida. E Não, eu já o resto até da vida é muito aceitei, forte. isso. Eita, nossa, só falei em problema. Ai, gente. Ai, Paula. Eu tenho isso na minha cabeça. Eu falei, eu nasci pra trabalhar, gente. Eu não nasci pra casar, até não. puxei o oculto aqui, Paula. Ai, eu vou ter que te dar um esporro ao vivo. Pode dar, pode falar. Então a gente tá. tá aqui pra isso mesmo, tá? Explanar, Paula. Paula, olha só. O que o jogo me mostra é que até aparecem pessoas que de fato gostam de você por quem você é e querem ter algo com você, mas é você que dificulta. Eu sei. Eu sou assim mesmo, gente. Eu sou assim mesmo. E assim, são pessoas que queriam realmente ter algo sério com você. Em algumas situações, até que você também quer, mas você se envolve no embaraço, você se envolve numa situação que você não sabe nem por onde começar a desfazer o nó. Sim. Eu sou terrível. E aqui também tem que abrir um pouquinho o olho, que parece que quando você gosta de uma pessoa, é uma pessoa que, quando te atrai, você se atrai pelo problema. Sim, muito. Tem um dedo podre. Mas não tem nada aí pra aparecer por enquanto, não, né? Tem, mas mais um problema. Mais um problema. É. Aqui Sim. você é uma pessoa que vai te trazer dificuldades no seu caminho e vai aparecer assim, dentro de 4 semanas a 6, pode me mandar mensagem. Que você Sim. vai ali se interessar um pouquinho. Aparece quase toda semana, gente. É impressionante, mas sem problema. Vai ser outro problema. É. E quem tá respondendo aqui pra você é uma figura intermediária feminina. Eu não vou falar quem é, mas é um povo teu aí. Tu não perguntou? Será que eu tenho? Tem tá? povo? É mesmo? É. Aí, legal. Paula, tive que te explanar ao vivo, desculpa. Mas eu sou assim mesmo, eu já tô até acostumada, porque vem, ó, pra você ver, ontem eu recebi uma mensagem aqui, aí a pessoa falou assim, eu estava arrumando a minha casa com a Nina. Aí eu falei, ele mandou mesmo uma mensagem falando, eu estava arrumando a casa com a Outra Mina. mulher. Aí eu falei, vem cá, como que você me manda mensagem? Falando, só que a Nina é a cachorra dele, eu li Mina. E aí ele falou, você tá maluca? Eu tô falando Nina, minha cachorra. Opa, desculpa, gente. O embaraço Deus, eu entendi. Mas aí as coisas acontecem, desenrola. É você passar a olhar com mais carinho para as pessoas que de fato querem ter algo com você. Sim, é. Porque você se atrai pelo problema. Sim, mas sempre. dá pra ser mudado. Sempre. Depois eu vou conversar com você no off, direitinho. Laurinha, a gente vai encerrar por aqui. Tá? Foi um prazer, me diverti muito em saber. E em relação ao conhecimento também, porque muita coisa, né? Eu acredito que a grande maioria das pessoas, até por conta do preconceito mesmo, não fazem a mínima ideia como funciona, e eu acho que esclareceu bastante, né? A gente vai divulgar, olha, comenta aí o que vocês acham em relação à religião. Ela também vai tirar todas as dúvidas, tá? Sim. Vai colocar lá o link. Quem quiser também chama ela lá no privado, tá? Foi um prazer. Espero te ver de novo várias vezes. Foi, nossa, mega esclarecedor. Só esse finalzinho aí que... Deu uma leve explanada. Tá bom? E eu quero você sempre aqui com a gente, tá bom? Obrigada. Muito obrigada pelo convite em trazer e tá ocupando esse lugar. E que as meninas, as mulheres que trabalham com isso, tenham orgulho de dizer que são bruxas. Que elas possam se apossar do poder pessoal delas enquanto mulheres e ocupem lugares. É muito legal quando você chega num lugar e, assim, você tá ali, cara, num restaurante muito bom, aí você vê uma outra pessoa e fala, identifica alguma coisa em você e fala assim, você é da religião? Eu falo, cara, eu sou feiticeira. Nossa, que legal ter uma mulher como você aqui. Então, gente, ocupem lugares. Sim. Onde vocês, mulheres, estão pisando, as ancestrais de vocês, as mulheres que vieram antes de vocês também estão. Então, honrem isso. Ai, que legal. Obrigada, Laura, mais eu uma que agradeço, vez. gente. E a gente encerra até semana que vem. E olha o e-book, hein? Olha o e-book.